Graça e paz, amados irmãos e amigos, louvado e engrandecido seja Deus em nós, através de nós. Amém, queridos? Graças a Deus, irmãos, porque estamos aqui mais uma vez para juntos podermos meditar nas suas santas e preciosas palavras. Queridos, eu quero pensar com os amados nesse momento sobre a obra de Deus e sobre o fato de que ela foi bem sucedida em Cristo Jesus. Esta obra maravilhosa que nasceu no coração do nosso Deus e que teve o seu Filho Jesus Cristo como grande executor. O maior ato de todos os tempos, o maior feito já registrado, pois consiste no plano de resgate de Deus para toda a humanidade. Diz o texto lá em Gênesis 1:26 e 2:7, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, modelou com suas próprias mãos e deu a ele o seu fôlego de vida. E que ao final deste processo da criação da humanidade, o Senhor disse que era muito bom. Os relatos continuam a nos dizer que havia comunhão entre Deus e o homem, a relação íntima entre o Criador e a sua criatura, mas que foi quebrado no momento em que o homem desobedeceu a Deus e tomou do fruto que o Senhor havia lhe alertado que não comesse. Diz o texto: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre a árvore do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que ordenei que não comesse? Está lá em Gênesis 3, de 8 a 11. A partir daí, queridos, houve uma quebra do relacionamento entre a humanidade e Deus. E ambos, homem e mulher, foram expulsos da presença de Deus, condenados à morte. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Gênesis 3:19. Em Gênesis 3, de 22 a 23, diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e come e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Foi por este ato de desobediência que toda a humanidade caiu em desgraça diante de Deus. E agora está condenada à separação eterna do seu Criador e ao inferno, porque todos pecaram, diz as Escrituras, e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, Romanos 5:12. Queridos, quando pensamos sobre o sucesso da obra de Cristo, pensamos de antemão no insucesso da obra humana. Pois diante desse estado calamitoso, ele vem tentando fazer de tudo para alcançar o perdão de Deus e assim a sua reconciliação. Contudo, tudo tem sido insuficiente. Por exemplo, os atos religiosos, as penitências, os sacrifícios, os atos de piedade têm sido algumas das ferramentas usadas pela humanidade para se achegar ao seu Criador, mas elas têm sido inúteis. Consciente dessa necessidade e por amor à sua criatura, o Senhor Deus da glória arquiteta um plano para resgatar o homem de seu pecado e levá-lo de volta para junto de si. E este plano chama-se Jesus Cristo, o enviado de Deus para cumprir todas as exigências que culminaria na libertação do homem de sua escravidão e condenação. Diz o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 16 e 17. A verdade, amigos e irmãos, é que o plano de Deus consistiu em dar o seu Filho, o seu único Filho, para morrer no lugar de cada um de nós e assim nos dar a vida outrora perdida por causa dos nossos pecados. Diz as Escrituras Sagradas que Jesus Cristo veio e morreu no nosso lugar por causa dos nossos pecados para nos dar o perdão de Deus. Também vos notifico, diz Paulo, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes
tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que credes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos de 1 a 3. O que Paulo está nos dizendo é que Cristo cumpriu as Escrituras, morreu no nosso lugar para nos dar a salvação, e que por isso foi bem sucedido em sua missão. Diante disso, algumas lições que você precisa saber. Leia comigo o texto que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 18. Vamos ler o texto juntos. Leia você aí na sua casa comigo. 1 Pedro 3, 18 diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Louvado seja Deus por essa palavra. Amados, queridos irmãos, esse texto traz para nós pelo menos 4 verdades que nós não podemos deixar de refletir nesta oportunidade. E a primeira verdade é que se refere ao fato de que a obra de Jesus foi bem sucedida porque Ele morreu. E morreu no nosso lugar, por causa dos nossos pecados. Pedro diz, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Querido e querida do Senhor, o pecado é meu. O pecado é teu, o pecado é da humanidade. Nós desobedecemos a Deus e continuamos a desobedecê-lo todos os dias. Nós fazemos das suas leis uma piada, desvalorizamos os seus decretos, fazendo de nossas vidas o que desagrada ao Senhor. Estamos impregnados do pecado. Tudo o que há de mal está em nós, de modo que a única solução é a morte, a separação desse corpo decaído. Por isso o Senhor disse, eis que o homem é como de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não se estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, de 22 a 24. A ação encontrada por Deus para neutralizar o mal que havia tomado o coração da raça humana foi a morte. Por isso é que todos morrem. Pense você na seguinte realidade. Se nós, que temos pouco tempo de vida, aí entre 60 e 80 anos aproximadamente, uma média, já fazemos tantas coisas ruins, imagine se fôssemos eternos. Pois bem, frente a essa realidade da carne, do corpo decaído, o homem não tendo condições de fazer algo que pudesse agradar a Deus, o plano de Deus então consistia no ato de expiação. Ou seja, alguém que pudesse dar a sua carne, o seu sangue em resgate de todos. Não era simples esse ato expiatório, pois era necessário o derramamento de sangue inocente, como ato de sacrifício. Deus olha para a humanidade, não encontra um justo sequer, de modo que Ele envia Jesus, o seu Filho, Deus encarnado, para enfermar, absorver em sua própria carne inocente todos os nossos pecados, para agradar a Deus, cumprir a sua exigência. Por isso Pedro diz no versículo 18, justo pelos injustos, pois sem derramamento de sangue, diz Hebreus 9, 22, não há remissão. Jesus sobe ao madeiro, tem seu corpo inocente cravado na cruz do Calvário e derrama seu sangue remidor em resgate de todos nós, cumprindo assim os propósitos de Deus. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua morte. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, purificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Isaías 53, de 10 a 12. Amados, amigos e irmãos, nós não precisamos mais sofrer por causa das nossas transgressões. Jesus Cristo as assumiu por nós.
Portanto, quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador pessoal, Deus, ao olhar para nós, não encontra mais pecados, pois Jesus os cravou na cruz, limpando-nos com seu precioso sangue. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8, 1 e 2, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Em Cristo Jesus, meus irmãos e amigos, estamos todos justificados. O justo que morreu pelos injustos para tornar os injustos justificados. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Em segundo lugar, a obra de Deus foi bem sucedida porque ela foi suficiente. Diz o texto no versículo 18 da primeira carta de Pedro, pois Cristo morreu uma única vez. Este é o contraste da obra sacrificial de Jesus em face à obra sacrificial humana. E as divergências entre uma e outra é interessante. O homem, por exemplo, tem a religião com seus rituais de purificação. Os antigos, lá no Antigo Testamento, ofereciam animais por expiação dos seus pecados. Nós, nesses tempos, temos as oferendas, os sacrifícios, os donativos e, por que não dizer também, os cultos. Importante dizer que nada disso vale a pena sem Cristo, porque os rituais de sacrifício de animais, os donativos e os cultos têm de ser renovados todos os dias, pois não aplacam a ira de Deus e não trazem paz aos nossos corações, pois estamos sempre diante das nossas limitações. Todos os dias, a todo instante, as nossas transgressões ecoam em nossa alma. Mas em Cristo Jesus, todo sacrifício humano, se já era inútil, se tornou obsoleto. A morte de Cristo é suficiente porque ela agradou a Deus. E agradou a Deus porque Jesus era justo. A morte de Cristo é suficiente porque ela alcança a todos os homens, a todo aquele que nele crê. Não importando quem é esta pessoa, quem essa pessoa seja, branco, preto ou pardo, pobre, rico ou miserável. Não importando também as práticas pecaminosas que tenham praticado, idolatrias, assassinatos em série, os serial killers, né? Estupros, homossexualidade, roubo ou furto. Não importa quem sejam elas, beberrões, glutões, adúlteros, fornicários, feiticeiros ou toda sorte de maldade encontrados no coração humano. Em Cristo estão todos os que creem em seu nome, perdoados pelo único sacrifício, o de Jesus na cruz do Calvário. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Meu amigo, a morte de Jesus no teu lugar foi tão suficiente que se você crer em seu nome e se arrepender de todos os seus pecados, serão perdoados. Todos os que você praticou, como os que você tem praticado e os que porventura, por obra acidental, vier a praticar. Não importa o tamanho ou a intensidade dos teus pecados. Não importa a fúria dos teus acusadores. Em Cristo você, mediante a confissão e arrependimento dos teus pecados, está perdoado. Diz o texto em 1 João 7, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Meu irmão e meu amigo, o conselho para você nesse momento é: confesse os teus pecados a Jesus e serás perdoado. Amém, querido? Em terceiro lugar, a obra de Jesus foi bem sucedida porque ele morreu para dar vida. Diz o texto ainda no versículo 18, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade na carne, mas vivificados pelo Espírito. Queridos, em Adão, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Em Cristo Jesus estamos vivos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 21 e 22, diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Eu quero te lembrar que Cristo deu a sua vida para que pudéssemos ter vida. É importante dizer que para você, que a recompensa de Deus para o pecado do homem é a morte. E Cristo se fez pecado por nós, morrendo na cruz. Mas também é importante lembrar que Cristo não permaneceu na morte, mas ressuscitou, vencendo a morte. Porque primeiramente eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, diz o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versos 3 e 4. E ao vencer a morte,
Jesus traz em suas mãos a chave da vitória, a chave da vida eterna a todos aqueles que nele crê. Todos os que morrem em Cristo, ou seja, se desligam desta vida e se entregam a Jesus, ressuscitarão com ele à semelhança dele. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Romanos 6, 4 e 5. Amado, se você ficar preso a este mundo, alimentando o seu corpo do pecado, você não encontrará outro fim senão a morte. Mas se você se desligar dos prazeres pecaminosos desse mundo e deixar de alimentar a sua carne do mal e se entregar a Cristo Jesus, encontrará a vida. Jesus Cristo não veio a este mundo senão para te dar vida abundante. É o que ele diz em João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A vida de Jesus não tem outro propósito, senão de te tirar da morte e te dar a vida eterna. Veja o que Jesus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De modo que se você ama a sua vida, você precisará perdê-la, entregando a Jesus, crendo em seu nome e recebendo em seu coração, pois só tem vida aquele que tem Jesus. João, na primeira carta, no capítulo 5, versos 11 e 12, ele diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Receba Jesus em teu coração, meu querido, minha querida, e terás a vida. A quarta verdade é que se refere ao fato de que a obra de Jesus foi bem sucedida porque ele morreu para nos levar até Deus. Esta, irmãos, é a principal das verdades que enumeramos nessa reflexão, pois este é o plano de Deus, levar o homem de volta para si. Se o pecado nos separou de Deus, o sangue de Jesus tem o poder de nos levar de volta para Ele. Em Jesus nós temos os pecados perdoados e a vida eterna. Mas é importante ressaltar que a mais valiosa de todas as dádivas é a comunhão com Deus. Pois sem Deus não há humanidade, não há suprimento, não há Jesus, não há purificação e não há vida. Dele advém toda sorte de bênçãos celestiais. Por isso temos por preciosíssima a presença de Deus em nossas vidas. O rei Davi entendeu isso quando disse em Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em outras palavras, o que Davi está dizendo é o seguinte: o Senhor é meu pastor, por isso não sentirei falta de nada. Amados, Adão e Eva perderam esse bem precioso quando resolveram dar ouvido à serpente, lá no jardim do Éden, e viraram as costas para a palavra de Deus. E nós fomos pelo mesmo caminho, perdemos a comunhão com o Senhor. De modo que a única solução para voltarmos para Deus é Jesus Cristo. Veja o que o Senhor Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Cristo somos reconciliados com Deus, por isso temos a paz com Ele, somos seus amigos, seus filhos amados, por isso temos também a sua paz, aquela que excede todo entendimento, que nos ajuda nas grandes tormentas da vida. Em Cristo temos Deus, e como Paulo diz, estar com Ele, estar com o Senhor é muito melhor. Ele diz isso lá em Filipenses 1:23. Portanto, receba, meu querido, minha querida, essas verdades no teu coração, nesta oportunidade. Porque em Cristo a obra de Deus foi bem sucedida, pois nela Cristo morreu para cumprir todas as exigências, onde um justo deveria derramar o seu sangue inocente em favor dos pecadores. Nela a morte de Cristo foi suficiente para perdoar todos os pecados e alcançar a qualquer que desejar, crendo em Jesus, ser perdoado de seus pecados. Nela a morte presenteou com a vida, de modo que todo o que crer não morra, mas tenha vida em abundância, tenha vida eterna. Por fim, na obra de Deus através do seu Cristo, o homem tem a Deus, o que é muito melhor, pois sem Ele não há Cristo, não há perdão e não há vida.
Frente a esses relatos, eu preciso ainda te dar 2 conselhos importantes nessa oportunidade. Primeiro, se você ainda não recebeu a Cristo no teu coração, faça. Porque sem Cristo não há salvação. Só Jesus Cristo salva, diz Pedro em Atos 4, 11 e 12. Confessa os teus pecados. Receba o Senhor em tua vida, pois só Ele pode levar você até Deus. Diga: Senhor Deus, eu creio em Ti. Tu és o único Deus. Jesus Cristo, eu creio que Tu és o Filho de Deus que havia de vir para morrer no meu lugar, por causa dos meus pecados. Me perdoa, Senhor. Entra no meu coração, eu Te aceito, Jesus. O segundo conselho é, se você já tem Jesus no teu coração, sirva-o fielmente. Ame a Deus de todo o teu coração e viva para glorificá-lo entre todos os homens, sejam eles bons ou maus. Esteja sempre pronto para honrar ao Senhor em tua vida e em todos os tempos, aí nos tempos bons e nos tempos ruins, esteja pronto para honrar ao Senhor. Meu querido e minha querida, por fim, eu quero desejar que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus cumpra os seus propósitos fiéis em tua vida, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos, amém e amém.